Boa noite! Live surpresa! Tudo bem? Hoje, porque essa live, eu tô muito ruim com essas notícias de guerra, é muita tragédia aqui no sul, muita enchente, Santa Catarina também. Aí a gente fica muito vendo TV, vendo noticiário e cada vez fica pior, né? Então eu pensei, eu vou pintar, hoje o tema de hoje vai ser um IP. Vou pintar um IP. Quem quiser aprender, depois pode assistir a live, se quiser fazer, fique à vontade. Eu vou ficar bem feliz se vocês também tentarem exercitar. Vou fazer uma paisagem com um IPzinho para levar um pouco de luz, o IP amarelo que vai levar um pouco de energia a quem precisa. Estamos passando dias difíceis, né? Então, o que a gente puder elevar a vibração, eu elevo a minha fazendo o que eu mais gosto. E decidi compartilhar com vocês. Vão colocando aí de onde vocês são. Eu não vou poder ficar lendo os comentários, mas cada pouquinho dou uma olhada, tá bom? Eu vou começar fazendo as cores. Primeiro, eu tô usando aqui um azul de fitalocianina e branco de titânio para fazer o céu. Então, eu faço primeiro o céu. Aqui na parte de cima, o céu ele é uma cor mais intensa e à medida que ele vai ficando mais longe, que seria aqui na parte do horizonte, ele vai ficando bem mais clarinho, tá? Então, eu já preparo a cor escura e a mais clara que eu vou usar. Para o momento que eu começo a aplicar a tinta, eu já tenho as cores, daí não precisa ficar todo o tempo parando. Eu gosto de colocar no céu. A cabeça não aguenta tanto assim. É muita notícia ruim, né? Sabe que eu tava ficando super mal hoje. Passei o dia todo vendo coisas. É muita coisa. Como o ser humano é capaz de, nesse século XXI, ainda estar em guerra, né? É inadmissível. Eu fico muito mal. Mas então, vamos pintar um pouquinho para quem gosta. Quem sabe assistir vai te fazer bem, vai te tirar a angústia. A pintura ela é excelente para diminuir o estresse, a ansiedade, diminuir a tristeza. Eleva a autoestima, nos deixa mais felizes, são muitos benefícios, tá? Então, sobre o risco, tá? Eu vou pegar um giz aqui. Então, eu uso um giz para fazer o risco, mas eu risco bem pouca coisa, tá? Então, os pontos de interesse, né? Tu divide a tela em 3, isso eu ensino nos meus cursos online, o desenho é bem pouca coisa que a gente marca, tá? Eu divido, essa tela é tamanho 30 por 40, depois se você for fazer, você pode fazer um tamanho maior também, pode usar a tela maior. Eu divido esse tamanho mais ou menos em 3, então se eu fosse quadricular, né, daria aqui. Então, nessa linha vai ser o horizonte. E aqui também eu divido em 3, tá? Para eu pegar o ponto de interesse onde eu vou colocar o meu IP. O IP amarelo, tá? Então, ele vai estar nessa região aqui. Ali atrás eu vou fazer uma vegetaçãozinha, tá? E aqui na frente um gramado ou uma vegetação seca. E lá eu faço todo o céu. Aqui onde eu vou pintar a árvore, eu tapo inteirinho, tá? Depois eu venho por cima trabalhando as folhinhas, as florzinhas do IP.
É só isso que precisa de desenho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só coloca que sim aí para eu saber. Estão me ouvindo bem? E coloca também, diz para mim da onde vocês são. Tá. O Walter falou que estão ouvindo direitinho, então tá ótimo. Eu tô sozinha aqui na loja hoje, então eu não tenho assistente. Vamos ver. Só mesmo pra gente se distrair vai ser essa live. Uma live de uma pintura de um IP. Fazia tempo que eu queria ensinar como pinta IPs. Tem bastante seguidores que perguntam. Também vocês podem sugerir algum tema que vocês queiram aprender. Eu posso fazer uma live. Tem umas quantas seguidoras que me pedem rosas, mas eu não sou muito das rosas, tá? Eu não tenho muita habilidade para rosa. Porque eu pinto com espátula e tudo que é muito redondo é mais difícil de fazer. Então, já pintei algumas rosas espatuladas, mas eu não gosto. Eu não julgo que sai bem, eu não domino tanto quanto eu domino outras coisas, tá? Então, já fiz o risco, já fiz aqui os azuis, tá? Ó, azul mais escuro, mais forte, que é com o azul de fitolucianina, com branco de titânio, aqui mais branco e aqui um pouquinho de carmim com branco para ele dar esse leve rosadinho, tá? Então, eu vou... As espátulas que eu uso geralmente a da Condor, é a número 505, 504. Eu também uso essa grande aqui que tá destruída, eu não sei nem o tamanho dela, ó. Tá toda de tanto que eu já usei. Acho que essa aqui deve ser a 510. Então, você começa pela parte superior, carrega bem, ó. Você carrega bem de tinta, começa sempre de um cantinho, tá? Vou deixar a paleta aqui para vocês verem as cores, tá? Aqui. Você começa aqui e vai, ó. Não alisa muito, ó. Vem trabalhando em vários sentidos, né? Você poderia fazer isso daqui, só que daí vai ficar lisinho e não tem por que você trabalhar com espátula, daí tu faria a pintura com pincel. Então, sempre que tu for trabalhar com espátula é para deixar camadinhas grossas e para ficar um relevo, tá? Ó, trabalha aqui. Se você quer fazer uma nuvem, tu vem onde tu quiser fazer a nuvem, já vai com o branco direto, ó. A espatulada é meio arredondadinha, assim, dá uma integradinha com o azul. Mas onde tu quer a nuvem, tu já vai com o branco bem purinho. Vamos aproveitar que a pintura faz bem, eleva a nossa vibração e nos deixa mais tranquilos. É o que temos para o momento, né? Quanto menos notícia ruim a gente ficar ouvindo, melhor a gente vai se sentir e também vai emanar uma vibração melhor para quem precisa. A gente tem que fazer oração para quem está passando por tanta dificuldade nesse momento, né? Mas ficar vibrando na dor e na tristeza não ajuda em nada. Então, se a gente ficar com o coração feliz, a gente também vai emanar um pouco de alegria. Ó, então aqui, vou fazer a nuvem, movimento arredondado, ó. Vai no branco puro, ó.
estica ela um pouquinho. Pode usar um pouquinho do rosa aqui, meio para baixo, assim, ó. Só para dar um efeito. Eu gosto sempre de usar um pouquinho do rosa no céu, porque ele dá um efeito super bom. Vou esticando aqui, então. Se eu quero fazer nuvem, o movimento é arredondado, assim, ó. E vai esticando. A parte de baixo você pode dar uma esticadinha. Uso um pouco do rosa e azul claro aqui. Eu já, a partir daqui, eu já vou começando a clarear essa cor, tá? Então, já vou usando esse tomzinho mais claro que eu fiz com mais branco e menos azul. Então, venho aqui, vou espalhando. Ó, a pintura com espátula, ela é super rápida, porque assim, você já vai com a cor certa no lugar certo. Vai trabalhando aqui. Ó. Deixa que dê uma manchadinha com a cor mais forte. Aqui onde nós vamos fazer o IP, você coloca a cor, mas deixa mais esticadinho, não deixa muito amontoado. Ó. Então, tu acalca um pouco mais, estica um pouco mais, fica menos gordo, menos gordura de tinta. Vem preenchendo todos os furinhos e vai sempre clareando a cor, tá? Vai acrescentando mais branco no azul claro para ele ficar mais clarinho. Dá pra ver bem, né? Estão vendo direitinho? Só me diz aí se tá ok. Ó, vou clareando aqui para baixo, sim, estão vendo bem, legal, obrigada. Que bom. Então, venho clareando mais, tô acrescentando mais branco, tá? Ó, veja como é rápido, né? Essa parte aqui do céu já tá feita. Claro, onde tem menos detalhes é muito mais rápido. Joga um pouquinho de novo desse tom rosadinho aqui, ó. Pode jogar por cima, assim, de leve, tá? Lembrando que, inclusive, no céu tem perspectiva. As nuvens que estão aqui em cima são maiores porque estão mais perto, tá? Por isso ele é mais escuro. As que estão para baixo são menores, bem menores e mais clarinhas. Tem que usar a perspectiva, inclusive, num céu, tá? Então, aqui vem usando um pouquinho desse rosadinho. E pode fazer também umas nuvens branquinhas, mas bem menores. Ó. Deixa uns acumuladinhos de tinta, que é o efeito. A pintura espatulada é para ficar relevo de tinta, não é para ficar liso. Quem tá aí me diz se é seguidor novo, se já conhece bem meu trabalho, se tá conhecendo de agora. E podem colocar também o que vocês mais gostam, que eu procuro fazer exercícios dentro dos temas que vocês preferirem. Ó, então aqui vou clareando bem mais. Quem tá aí, quem tá assistindo já pinta, é iniciante, é profissional, vão me contando, depois eu vou ler tudinho. Ó,
Então, aqui... Ó, tipo, eu posso dar uma ênfase nessa nuvem aqui, então eu coloco mais branco, ó, e eu deixo o acumulado de tinta, ó. Olha como fica lindo. Um lugar você faz o movimento arredondado e outra parte você puxa aqui, ó. Então ela vai se sumindo. Então fica uma parte bastante tinta e a outra fica bem mais ralinho, ó, tipo aqui. Coloco mais branco, eu tô dando ênfase no céu deste lado, porque aqui vai ter o IP, tá? Então aqui já vai ter uma coisa que chama atenção. Então por isso eu dou mais ênfase nesta nuvem. Aqui. Aqui onde vai ter o IP, eu só faço um fundo bem mais ralinho de tinta, ó, eu estico ela bem, não deixo muito amontoado, que é para esse fundo não atrapalhar a hora que eu for fazer a árvore. Pinta sempre bem os cantinhos aqui. Cuida assim para não ficar nenhum buraquinho de fora, tá? Essa é tinta a óleo, óleo sobre tela com espátula. Obrigada, Marta. Tem várias pinturas minhas, fico muito feliz. Tá, então ó, o céu já tá feito. Agora eu vou fazer o verde. Então aqui eu tenho azul de ultramar e tenho também o azul de fitalucianina, tá? Esse azul ele é bem intenso, então, ó, eu posso pegar, aqui é amarelo indiano, ó, eu uso amarelo indiano com o azul, ele fica bem vibrante. Para eu quebrar ele um pouco, põe um pouco de vermelho, eu não quero um verde muito vivo, tá? Eu também vou fazer um verde com esse azul do ultramar, com o amarelo indiano, ó. Eu vou ter um verde bem mais escuro. Assim, lembrando que eu trabalho só com as cores primárias, tá? Eu não uso cores prontas. Aqui tem o roxinho que tinha essa cor pronta, então eu coloquei aqui para aproveitar, mas eu só uso os azuis, azul de ultramar, azul da Prússia, uns 3 azuis e azul de fitalucianina, e vou fazendo todas as outras cores. Então é azul, carmim, vermelho, vermelho de cádmio, vermelho chinês, depende da marca. E uso amarelo indiano, o amarelo cádmio claro, amarelo claro, uns 3 amarelos, o vermelho e o carminho e uns 2, 3 azuis. É o suficiente para fazer todas as cores que a gente utiliza, tá? Então, do verde escuro, ó, agora eu puxo ele aqui e eu faço um verde médio, tá vendo, ó? Aqui é o verde com azul de ultramar e amarelo indiano, e aí agora eu coloquei esse amarelo, o número 50 da Corfix, tá? E aqui eu faço outro tom mais claro, ó. Aí se eu quiser fazer um tom meio queimado para o meu gramadinho ali, eu uso o amarelo indiano também, ó. Então eu vou abrindo os verdes, fazendo outros tons, ó. Faço mais aberto, mais queimado, conforme a necessidade. Se eu usar vermelho, eu deixo ele queimadinho, ó. Ele vai para um ocre. Então, todas as cores que a gente precisa, a gente vai fazendo. Se eu quero fazer um verde meio acinzentado, eu pego um pouquinho desse azul que eu usei no céu e já coloco aqui, ó. Olha que paleta bonita que vai ficando.
tá? A quantidade, isso tu vai aprendendo com o tempo, né? Mas aqui eu já vou aumentar, ó, dependendo assim o tamanho da tela, dependendo o que você vai fazer daquela cor, é a quantidade que tu precisa, ó, tá? Então eu vou começar essa vegetação aqui do fundo, eu sempre na raizinha dela, que seria a parte de baixo, eu coloco a cor bem mais escura. Então, ó, eu aplico primeiro nesse movimento aqui, meio que puxando ele, ó, só para eu marcar essa região, tá? Depois eu venho fazendo as toceirinhas, os arbustos. Então, essa parte que foi na linha que eu desenhei, que é no meu foco de interesse, onde eu quero colocar esse detalhe. Ó. Então, essa parte de baixo eu coloco bem mais escuro. E agora eu vou colocando um outro tom na parte do meio para cima. Já vou trabalhando assim, ó, em movimento bem soltinho, tá? Tudo por enquanto eu tô fazendo o fundo ainda, né? Eu posso variar os tons de verde, né? Não preciso usar sempre o mesmo, ó. Então eu venho preenchendo essa parte que não tem nada de tinta aqui, ó. A pintura espatulada, ela é muito legal porque você não precisa definir muito, tu só precisa entrar com a cor certa no lugar certo. Esse é o maior segredo. Então, eu venho aqui, eu posso puxar um pouquinho da cor lá do céu azul clarinho para ele entrar aqui no meu tom e ficar uma parte suave. Ó. Então, para quem nunca pintou e quer se iniciar na pintura com espátula, é muito gostoso. Se tu tiver orientação de um bom profissional, pode fazer trabalhos incríveis. Eu tenho uma escola que tem minhas alunas, tenho aula presencial e aula online, curso online e presencial. As do presencial que estão fazendo pintura com espátula, tá saindo trabalhos lindos. E as alunas também do online, os alunos, tem que ver a riqueza do trabalho. A gente fica muito feliz quando o pessoal aprende, é uma alegria sem fim. Ó, então, vai usando todo o corpo da espátula, toda a faca dela, para integrar aqui uma cor na outra, a escura com a média. Não esquece de limpar bem. Ó, e aí você vem sem tinta na espátula, tu vem aqui integrando com a cor do céu, ó. Tu vai fazendo um trabalhinho. Ó, integrando aqui. Quem tá entrando, coloca para mim de que estado é, qual cidade, só para eu conhecer vocês. Para quem não me conhece, eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Aqui tá chovendo muito, faz dias que chove sem parar. Tá um tempo feio, deixa a gente até meio baixo astral. Então, vamos pintar para melhorar. Ó, integrei um pouquinho aqui, tá vendo que ficou um degradê assim, tá? Aí, eu posso fazer uns palitinhos assim que seriam uns galinhos, tá? Tu pode só raspar com a espátula aqui, ele já fica um efeito, tá? Ó, você pode fazer todo um trabalhinho assim.
esticado. E dá pra vir aqui trabalhar como se tivesse umas moitas. Vou fazer uma cor mais clara aqui. Tô usando o azul do céu no meu verde pra ele ficar mais clarinho, tá? Ó. Então eu venho trabalhando assim, ó. Tá vendo o movimento? Tu pega na pontinha da espátula e dá um movimento circular, ó. Ó. Não pode acalcar muito, tem que ir mais levezinho, para ele não puxar muito a cor de baixo, sabe? Ó. Vem aqui, aí tu vai trabalhando como se essa vegetação tivesse lá bem longe. Então, lá atrás tem que estar mais clarinha, para ficar na distância. E aqui na frente mais escuro, tá? Ó, então tu pode trabalhar aqui, vai dando um movimento meio circular, não tem que acertar muito. Se ficou demais, tu vem e dá uma desmanchadinha, que a ideia é que fique meio impressionista mesmo, mal feito, como se diz, indefinido. E aí você vai fazer a parte aqui da grama, tá? O chão. Então, tu vem de cima para baixo e também tu desce de volta aqui, ó. Então, ó, tu puxa, varre aqui para cima e também tu volta puxando. Então, é um movimento de vai e vem, tá? Ó. Não usa sempre a mesma cor, você troca um pouquinho o tom, ó. Uma hora tu usa um mais intenso, outra hora tu usa um mais clarinho, aí ele fica variado, ó. Fica com nuances variadas. Aí a gente vai preencher toda essa parte aqui, sem alisar, sempre no movimento aqui. Ó, às vezes uso um tom mais com amarelo indiano, daí ele dá um tom mais queimadinho. Ó, vem puxando aqui. Conforme vai precisando, tu vai aumentando a cor. Obrigada pelos elogios. Ó, vou clareando aqui, faço bem variada essa cor, para não ficar um verde parado, sabe? Preenche todos os buraquinhos da tela, não deixa nada de fora. Então, essa é uma pintura bem rápida, porque o foco é o IP, tá? Então, esse fundo aqui é só para colocar um tom. Eu ia quase até ter feito ele primeiro, para depois mostrar para vocês, mas assim, quem quiser fazer depois essa pintura, pode olhar toda a live, daí consegue executar todo o processo. Então, preencho bem aqui. E nós já vamos para o tronco do IP. O IPzinho amarelo. Aqui choveu tanto aqui no sul que a gente até perdeu a florada dos IPs, que é linda. Tem muito IP, tem o IP rosa e o amarelo. Geralmente é em setembro, mas com tanta chuva que deu, a gente nem viu quase. Floresceu e já caiu. Ó. Meio dá uma emendadinha aqui. Ó, se eu quiser, por exemplo,
Sempre tem que ir limpando bem a espátula. Limpa. Aqui atrás, ó, eu posso voltar um pouquinho e tipo como se eu fosse dar uma tirada, sabe? Para isso aqui ficar mais indefinido ali, ó. Então, eu trabalho tipo aqui, mas no sentido de ir tirando a tinta, ó. Eu posso, tem que ser com a espátula bem limpinha, tá? Então, tu vai sempre limpando. Tu escorrega a espátula aqui para ela entrar um pouquinho ali na vegetação, ó. Então, isso dá uma leve desconstruída, ó. Deixa mais longe aquela linha, ó. Tu pode vir e em vez de tu fazer um movimento reto, tu meio dá uma tremidinha assim, ó. Então, essa parte final aqui, ela fica bem definida e não se vê assim a linha onde termina, ó. Fica mais borradinho. Sempre a pintura espatulada, ela é uma desconstrução. Tá, agora essa parte aqui tá pronta, nós vamos fazer a cor sépia para fazer o tronquinho, tá? Então, eu tenho esse verde bem escuro, que eu fiz com azul do ultramar, aí eu vou colocar o amarelo indiano, ó, põe amarelo aqui, vai ficar o sépia, que é a cor mais próxima do preto, tá? Eu não uso preto, só uso as primárias e vou misturando entre elas para eu conseguir todas as cores que eu preciso. Ó, tá vendo que ela fica bem escura? Mas eu ainda vou colocar um pouquinho mais de amarelo indiano, só um pouquinho. Vou pegar aqui o amarelo. Colocar mais amarelo indiano. Ó, então eu fico com uma cor bem escura e agora eu coloco, deixa eu limpar aqui, eu pego a tinta só um lado da espátula, só no fio, em um fio, tá? E aí eu venho aqui, ó, eu quero que esse P fique no meu ponto aqui de interesse, tá? Então eu venho marcando, ó, com este fio, primeiro eu marco e depois eu venho fazendo a largura, então eu trabalho com ele nesse sentido assim, tá? Dá pra ver bem aí, ó. Então, eu faço ele aqui mais grossinho embaixo, daí eu abro uma forquilha e vou abrindo outras forquilhas, tá? Ó. Tudo é com a espátula, tá? Tu primeiro marca onde você quer. Vou pôr mais pertinho para vocês verem melhor. Ó, deixa eu deixar bem pertinho aqui. Fica bom assim, né? Então, ó, eu coloco aqui e daqui eu vou deslizando ele para lá. Então, eu consigo ir alargando devagarinho na medida que eu quero, né? Ó, aí você vai com a pontinha da espátula, vem aqui, ó, vai trabalhando assim, ó, vem com toda a delicadeza, né?
Coloca aqui e dá só uma carimbadinha. Você pode ir carimbando aos pouquinhos assim, ó. Se tu não tem prática, pode pegar uma espátula menor, com um fio menor, que fica mais fácil. Eu sou tão acostumada com essas grandes que eu gosto de trabalhar só com essas. Então, tu vai aqui abrindo bastante forquilhas, que o ipê tem bastante folhinha, né? Vai jogando aqui, ó, e vai abrindo, tá? A altura mais ou menos, aqui eu acho que tá legal, então eu paro por aqui para começar com as folhas. Só vou realçar aqui um pouquinho mais. Aí você vê como que tu vai montar a tua árvore, né? De repente tu tá se espelhando em alguma. Eu já tenho tanta prática no ipê que eu consigo, já tá na minha cabeça o desenho. Então, ó, vou com a pontinha aqui. E vou abrindo, ó. Vai fazendo mais forquilha. Pode derrubar um galhinho, ó. Então, aí, essa parte vai da tua criatividade. Quanto mais tu colocar, melhor ele fica, mas tem que saber o ponto de parar, né? Ó. Então, também eu preciso colocar um pouco de luz. Vamos supor, nós vamos colocar que a luz tá vindo daqui, tá? Então, eu vou clarear este ladinho aqui. Ó, eu escolho dar uma luz no meu tronco do ladinho de cá, ó. Então, você vem de leve. Ó, a tinta tá no fio, no lado que eu vou trabalhar, tá? Só tem tinta deste lado, que é para não borrar todo o meu tronco. Então, eu dou uma luz aqui, ó. E eu já jogo a sombra dele. Eu vou puxar ele mais aqui para baixo para eu poder jogar a sombra do ipê aqui. Ó. Puxo ele aqui. Eu posso simular como se fosse a raiz ali, né? Ó. Aqui, essas graminhas eu jogo no tronco. Então, puxo pra cima aqui. Deixo que dê um efeito assim. E eu já jogo uma sombra pra cá, ó. Então, tem a sombra do tronco, que é a mesma cor, pode ser até a mesma cor do tronco. E aí dá uma desconstruída, ó. Fica bem interessante, tá vendo? Depois nós vamos jogar umas folhinhas da árvore que caiu aqui, tá? Agora, nós vamos fazer a cor para fazer o ipê, tá? Ó. Então, eu vou usar este amarelo, que é o amarelo número 50, uso o amarelo mais claro, uso ele com branco também. Eu pego aqui esse, jogo um pouquinho de vermelho, ó, para fazer a cor da sombra. Por um leve verdinho junto, ó. Então, primeiro eu tenho que trabalhar nas florzinhas do ipê a cor da sombra e depois eu vou jogando a luz. Como que eu faço? Então, limpa a espátula, deixa a tinta só nas pontinhas assim, tá? E aí, deixa eu
Vou jogar mais pertinho aqui pra você ver. Tá bom aqui, né? Estão vendo direitinho. Então, ó, você começa... Lembrando que aqui tem o peso do galho, então essas florzinhas do ipê vão estar nesse sentido aqui, tá? Porque o peso jogou para baixo. À medida que eu venho aqui na copa, a minha mão vai estar aqui, tá? Aqui na lateral, minha mão vai estar assim. É a minha mão que vai trabalhando, tá? Para dar o formato. Então, aqui, ó, aqui eu trabalhei assim, tá vendo? Primeiro eu só dou uma marcadinha, ó. Essa é a sombra das florzinhas, tá? Aqui. Tu marca toda como a luz vai estar desse lado, eu coloco menos dessa cor aqui e mais aqui, tá? Então, ó. Umas batidinhas bem curtinha, sempre puxando pro sentido que eu quero. No caso aqui é pra cá, aqui pra cá, tá vendo? Ó. Cuidar para não fazer ele uma cachopa redondinha, tem que estar irregular. A beleza tá quando os elementos não estão tão uniformes. Então, aqui, ó. Depois a gente vai vir com mais uma camadinha de galhos. Aqui é só o fundo, tá? Então, tu vai fazendo aos poucos para ver a quantidade que você vai colocar de florzinha. Faz um pouco do fundo e aí você vem agora com o amarelo claro. Vão colocando aí se vocês estão gostando. Quem tá entrando agora, coloca da onde vocês são, para eu saber, tá bom? Ó, então, eu venho agora aqui com o amarelo bem intenso e eu jogo um pouquinho acima daquela sombra que eu coloquei, tá? Veja que não rende muitas espatuladas, eu tenho que seguidamente pegar e ó, deixa bem grossinho, já vai ficando todo o efeito do ipê, ó. Ainda depois vai ter mais uma camada de luz. Então, ó, jogo aqui, venho pegando, ó. É uma puxadinha só, ó, encosta e puxa, bem de leve. Rende poucas, 3, 4 no máximo, eu tenho que voltar e pegar a cor, tá? Ó. Vai, de cara já vai ficando super lindo, né? Olha, tem gente de Porto Alegre, Joinville, que coisa boa. Eu não consigo ler tudo, mas um pouquinho eu consigo acompanhar vocês. Fico bem feliz por estarem aí. O objetivo dessa live é ensinar a pintar um ipê, mas é mais distraí-los desse mundo terrível que a gente está vivendo. Levar um pouco de alegria e um pouco de luz com o amarelo dos ipês. Luz para quem precisa. Ó. Então, uma puxadinha, tá vendo? Ó. Vem. Aí nós vamos fazer uma camada, aí a gente vai vendo quanto mais precisa e repete a operação, tá? Porque o ipê tem as florzinhas aqui da frente e tem toda a volta. A gente tem que saber disso também. Ó. Como este lado aqui vai estar na sombra, eu já deixo que suje um pouquinho mais a minha cor, ó, para ele ficar um pouquinho mais escuro, tá? Ó. Então, eu aperto um pouco mais com a cor do fundo que eu coloquei, só para ele sujar um pouquinho mais. Mesmo assim, ó, eu vou pegar um pouquinho da minha cor de sombra,
vou matizar no amarelo, ó. Então, eu faço um meio termo de cor aqui. Ó, pego esse amarelo com esse mais ocre e faço uma cor intermediária, tá? E eu venho aqui e vou dando uma sujadinha, só a pontinha, tá? Ó. Aí você vai vendo quanto mais vai precisar, enfim. Aí tu vai aumentando, porque tu começa devagar, né? Porque senão às vezes tu coloca muita florzinha e depois não tem mais o que fazer daí. Tu já colocou demais. Agora, ó, essa cor aqui é amarelo com branco. Então, ó, um pouco mais de luz neste lado. Tem lugares aqui que eu nem coloco a sombra, eu deixo só essa luz, que é pra ficar todo mais claro aqui. E vou colocar um pouquinho de sombra de novo em alguns lugares, para eu aumentar um pouco a quantidade de folhinhas, tá? Tem lugares que eu posso fechar mais, que é meio aqui no meio, eu deixo mais fechadinho, ó. Então, é só a pontinha da espátula, bem suave, com todo carinho. Ó. Sempre a luz, a sombra e a luz, vai intercalando. Não pode esquecer de ir limpando, né? Sempre limpando a espátula. Ó. Carrega bem a pontinha e vem. Ó. Lembrando que eu tenho a escola presencial, curso de pintura e online também. Se vocês se interessarem por pintura um dia, só me procurar. A pintura tira a gente da ansiedade, melhora a autoestima, diminui os níveis de estresse, nos torna mais felizes, ajuda no enfrentamento da dor, são muitos benefícios que a pintura traz. E essa live de hoje é só para levar um pouco de alegria. Ó, aqui vou agora, eu limpei a espátula, pego tinta só num ladinho, tá? É o que eu vou encostar ali novamente. Eu tenho que de novo puxar mais os galinhos, agora que eu coloquei as folhas, eu vou realçar esses aqui, que é para eu dar mais movimento, ó. Então, eu carrego bem a espátula e venho aqui e ó, ela rende bem pouquinhas pegadinhas, então eu tenho que voltar aqui, pegar a tinta, vou ali, ó. Vou aqui e puxo, então ela fica leve, com bastante galinhos, ó. Dá um efeito super bonito. Então tu vai controlando. Tem que ser bem fininhos. Ó, às vezes tanto tu pode empurrar, tu empurra e às vezes tu também puxa, ó.
Ó, não pode esquecer de sempre dar uma limpadinha na espátula. Vem e marca, ó. Sempre nesse movimento, né? Aqui cai, observa o peso que dá, o peso que dá nos galhos. Então, esse é o que vai direcionar. Presente, vocês que são um presente para mim. Que graça teria se a gente fizesse arte e não tivesse quem apreciasse. Não ia adiantar nada. Todo artista também precisa do espectador. Até pra gente ter uma medida, né? Se tu tá fazendo um trabalho bom, se tu tá agradando, se tu não tá agradando, se tu tá levando um pouquinho de alegria para as pessoas. Esse é o objetivo da arte, é encantar, alegrar, levar um pouco de afeto. Tem muitas formas da arte elevar a alma das pessoas. Por isso que é uma coisa tão divina, né? Sobrevive aos tempos. Tem gente de todo lugar. Oi, Andy Farias, um beijo. Um beijo para todo mundo que tá aí. Que legal. Vocês vão colocando, se vocês já me seguiam, já me conhecem, já conheciam o trabalho, se vocês pintam ou não. É importante também eu saber sobre vocês, tá? Vou terminando aqui, vou girar um pouquinho, ó, só para vocês verem melhor, tá? Então, ó, eu continuo com essa cor sépia, fazendo os galinhos. Ó, você vai colocando, onde tiver florzinha, tem que ter um galinho para segurar elas. E quanto mais tu coloca, mais leve fica a árvore. Ó, aqui os galinhos caem, ó. O peso das folhinhas faz ele virar para baixo, então eu jogo ele para baixo. Ó. É super fácil, super simples de fazer. Agora eu vou jogar umas folhinhas aqui no chão, tá? No gramado, a mesma cor que eu usei. Tanto a cor da sombra, que é esse ocre, que eu fiz com amarelo indiano, com um pouquinho do sépia e o amarelo mais claro. Eu jogo aqui no chão, ó. Eu trabalho assim. Faço um tapetinho. Aqui na grama, um tapetinho de folhas. Ó. Tu só encosta e puxa. Uma encostadinha e uma puxadinha, ó. Agora eu pego o amarelo mais claro, eu venho acima dessas. Dá pra ver direitinho aí? Ó. Jogo aqui e dou uma trabalhadinha, ó. Então vai ficando todo pururuca, essas folhinhas que caíram no chão, ó. Sempre que tiver uma árvore colorida, vai ter um tapete no chão. Seja um ipê, um flamboyant, uma azaleia, todas as árvores sempre vão largar as florzinhas no chão e vai formar aquele tapete. Ó. Não acalca muito, né? Vai...
vai trabalhando aqui. Esse é a sombra do tronco e aqui no chão as folhinhas ó, joga pra cá um pouco também, encosta e puxa, tá? Tá vendo, ó? É bem de leve, assim. Vem aqui. Aqui vou dar mais uma clareadinha aqui atrás, em algum lugar, ó. Só para dar um pouco mais de efeito, tá vendo? Ó. Era isso. Ó, vou pôr bem de pertinho para vocês verem. Fica um amor, né? A nossa pintura de hoje está feita. Foi rapidinho, nem sei, 21h49. Foi super rápida. O objetivo dessa pintura de hoje foi só para, com o efeito do amarelo, levar um pouco de luz a quem precisa. Em dias tão difíceis, se a gente conseguir levar 10 minutos de alegria para uma pessoa que seja, a gente já alcançou o propósito do dia, que é iluminar a quem mais precisa, levar um pouco de alegria. É só isso que a gente pode fazer e orar. Então, agradeço a todos que estiveram aí. Que bom que vocês gostaram. Eu fico muito feliz. E me sigam, vou sempre quero procurar fazer mais lives, mais seguido agora, para levar um pouco de alegria e para quem quiser aprender também, pode aproveitar depois fazer esse exercício. O tamanho da tela é o 30x40, tá? Eu trabalho com tinta a óleo. A marca da tinta você pode usar a que você tiver, mas as que eu gosto é a Gato Preto, a Corfix, a Winsor. Então são tintas super boas. E eu gosto de trabalhar com a tinta a óleo porque ela permite que você trabalhe melhor, que você fique dando mais efeito e ela não seca rápido, então por isso o trabalho fica muito melhor. Quem quiser também aprender, um dia pode me procurar. Eu tenho cursos online, curso presencial, e sabendo que a pintura ela traz muitos benefícios. Ela nos tira da depressão, da ansiedade, ela ajuda no enfrentamento da dor, ajuda a gente a enfrentar os desafios do dia a dia e assim a gente toma menos remédios, né? Em tempos complicados, a gente tem que cuidar da vibração, cuidar que a energia esteja sempre alta para a gente não ficar doente e poder ajudar a quem mais precisa, tá bom? Agradeço a todos, obrigada, um abração. Vai ficar gravada, quem quiser daí fazer o IPzinho pode assistir depois, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.